Olá a todos. Olá, Madalena. Olá. O meu nome é Marta Carvalho, sou influencer, tenho 33 anos. Sou mãe de 2 meninas, da Carminho, que tem 5 anos, e da Margarida, que tem 2. E a UC convidou-me para participar, para ser embaixadora e para participar na campanha Woke Me Up, e eu fiquei muito feliz porque realmente ler é um hobby que eu gosto imenso e que faço os possíveis para incutir também esse hábito nas minhas filhas. E por isso escolhi 3 livros infantis e hoje venho aqui falar um bocadinho sobre eles, sobretudo este, Se o Mundo Inteiro Fosse Feito de Memórias, que já vou falar um bocadinho mais à frente. Não sei se te queres apresentar primeiro, falar sobre o teu livro também. Olá Marta. Eu sou Madalena Sá Fernandes, tenho 28 anos, também como a Marta tenho 2 filhas, a Sofia, que tem 4 anos, e a Benedita, que tem 3 anos, e acho que como a Marta também gosto de ler histórias com elas antes de adormecer. No entanto, o livro que eu trouxe diz mais respeito a uma fase mais à frente, é um livro mais juvenil, e é o livro do qual eu vou falar hoje, que é Alice do Outro Lado do Espelho, de Lewis Carroll. Se calhar começo por ler então a sinopse do livro que está no site da UC. Alice do Outro Lado do Espelho continua as aventuras de Alice no País das Maravilhas, e como este, é um deslumbrante conto de fadas onde tudo se torna possível graças ao poder da imaginação, do absurdo, do nonsense, da aventura sem limites. A história percorre um país em forma de tabuleiro de xadrez, onde é possível cruzar-nos com as mais mirabolantes personagens. Lewis Carroll junta ao texto versos que parodiam autores clássicos e que contagiam a sua escrita com estranheza e uma prodigiosa imaginação. Esta é a sinopse do livro como está no site da UC. Quero agradecer à UC por este desafio, Woke Me Up, que foi realmente incrível para mim, porque a coisa que eu mais gosto de fazer na vida é ler e poder estudar assim uma obra e falar agora sobre ela e estarmos aqui numa conversa sobre este mundo dos livros infantis juvenis é mesmo incrível. Eu vou dar se calhar algum contexto sobre a obra para conheceres melhor. Sim, e também não conheço esse livro. Sim, e para as pessoas também conhecerem mais sobre isto. Sobre a Alice do Outro Lado do Espelho. É importante para falar sobre esta obra dar algum contexto mesmo sobre o autor, ou seja, sobre Lewis Carroll, que na verdade é um pseudónimo de Charles Dodgson, que era um professor de matemática e de lógica da Universidade de Christ Church College, que é uma da faculdade de Christ Church College, que é uma das faculdades da Universidade de Oxford. E ele era professor de matemática e lógica e ele conheceu o reitor dessa universidade e em particular as suas filhas, 3 filhas, uma das quais se chamava Alice Little. E foi para a Alice e para as suas irmãs que ele contou pela primeira vez a história que viria a dar origem a Alice no País das Maravilhas, que é o primeiro livro desta sequência. E é num passeio de barco que ele está com as 3 raparigas e com o reitor, pai delas, e conta-lhes a história, e elas estavam fascinadas. E ele, à medida que ele ia contando a história, elas queriam mais e mais, e ele dizia, da próxima vez. E elas diziam, mas já é a próxima vez. Ou seja, havia esta coisa, isto podia ser uma parte dos próprios livros da Alice. E eu estou a contar isto porquê? Porque por causa desta figura que é importante para se saber mais acerca do livro, porque era um homem que era um professor, portanto, de matemática e de lógica, na era vitoriana, num período muito rígido. Ele era reverendo, portanto, ele tinha uma ligação com a Igreja Anglicana, portanto, um homem de convicção, circunspecto, sério, de uma certa rigidez, mas depois vai criar este universo completamente mirabolante, fantástico, que desafia todas as regras, e cheio de humor, de linguagem, de jogos de palavras, que é o universo da Alice. Portanto, há esta contraposição muito gira do universo da lógica e do mundo e desta sociedade vitoriana versus o mundo da fantasia, que é o mundo da Alice. E a própria Alice é uma criança que vem com métodos educativos muito rígidos, liga muito às boas maneiras, liga muito à educação, e quando ela desce, isto no Alice do País das Maravilhas, quando ela desce na toca do coelho, ela está muito guiada pela lógica e pelas boas maneiras, e quando vai ver, por exemplo, quando vai beber a garrafa que diz bebe-me, ela vai verificar se não diz veneno, ou seja, ela está sempre a pensar de acordo com a realidade e com a lógica. E quando encontra o gato de Cheshire, ela tem muito medo de estar num mundo de loucos. Eu vou ler aqui só um pequeno excerto. Naquela direção vive um chapeleiro.
E naquela direção vive uma lebre de março. Visita qual das duas quiseres. Os dois são loucos. Mas eu não quero conhecer pessoas loucas. Mas é inevitável, disse o gato. Somos todos loucos aqui. Eu sou louco, tu és louca. Como é que sabes que eu sou louca? Só pode ser, disse o gato. Ou não terias vindo parar aqui. E é isto, eu acho que somos todos loucos neste País das Maravilhas, onde estamos. Sobre o meu, uma coisa muito mais simples, não é verdade? Porque é para crianças Sim, pequeninas, claro que sim, eu é que menos complexo, mas é se o mundo inteiro fosse feito de memórias. Eu confesso que não sei se te acontece nos livros que compras para as tuas filhas, mas eu escolho muito os livros pelas ilustrações. Sim, sem dúvida. Tem que ter ilustrações bonitas, Tem não é? de ser, sim. E este foi ilustrado por uma ilustradora bastante conhecida e premiada. Este Joseph Coelho, que é o autor, é um poeta. E eu vou ler aqui no instante a sinopse que está no site da UC, onde se pode sempre ler a sinopse e dá para ver as primeiras páginas, eu vejo sempre para ver se as ilustrações são bonitas e estas realmente são incríveis, já vou mostrar. Então, escrito pelo poeta Joseph Coelho e ilustrado pela premiada artista e designer Alison Colpois. Se o mundo inteiro fosse feito de memórias, o passado seria uma casa que eu podia visitar e em todas as divisões encontraria o meu avô. Um livro terno e bonito que nos fala da relação e da cumplicidade entre uma menina e o seu avô e de como as pessoas que amamos podem manter-se vivas para sempre no nosso coração. O livro ideal para partilhar entre avós e netos. Ilustrações muito originais numa edição de capa dura e com acabamentos de fino recorte. Até vou abrir aqui na página que eu escolhi o excerto. Vou mostrar para ali também, por exemplo. Tem umas ilustrações mesmo bonitas. E então é a história, como dizia na sinopse, da cumplicidade entre uma neta e um avô, que acho que é um sentimento que todos nós, se tivermos sorte, já sentimos em relação a um avô e uma avó. E fala sobre um tema difícil, sobretudo falar com crianças, não é? Que é a morte. Mas eu, em relação às minhas filhas, há muitas pessoas que protegem as crianças, não sei como é que fizeste com as tuas, mas protegem muitas crianças destes temas, não querem falar, não querem explicar e depois às vezes as coisas acontecem e elas não percebem nada, não é? E eu lembro perfeitamente do dia em que a minha mãe me acordou a dizer que o meu avô tinha morrido. E eu lembro-me porque para mim foi um bocado traumatizante, porque eu não estava à espera, ninguém tinha falado comigo sobre... E poderia acontecer, porque ele estava doente, portanto podiam ter tido uma conversa comigo a explicar e optaram por não o fazer, talvez por proteção. Mas a verdade é que as crianças, se uma pessoa explicar as coisas, eu acho que elas percebem e interiorizam, e as minhas filhas, eu sempre falei abertamente deste tema, apesar de que acho super interessante fazê-lo assim com uma base bonita, não é? E eu acho que este livro é muito isso, é uma base bonita, é uma história bonita para falar sobre um tema menos bonito e explicar que realmente as pessoas que vão embora continuam em algum lado, se acreditarmos nisso, a olhar por nós, porque as crianças adoram essa parte, não é? É sempre uma estrelinha, o avô e a avó são uma estrelinha, e eu e o meu marido falamos muito dos nossos avós, portanto elas falam deles como se os tivessem conhecido. E a verdade é que os avós, neste caso é os avós, pode ser qualquer pessoa que não esteja cá, não é? Podem ficar connosco durante muito tempo, deixando lembranças, recordações, e foi o que aconteceu aqui. Este avô e esta neta eram muito próximos, brincavam, o avô contava histórias, que é uma coisa que uma pessoa se lembra sempre muito dos avós, as histórias. A casa dos avós, que tem sempre coisas interessantíssimas, ela encontrava sempre em casa o avô coisas giras. O avô dava-lhe coisas para ela pintar, para ela escrever histórias. Isto passa-se nas várias estações do ano, chega ao inverno e o avô já não está mais cá e deixa-lhe um caderno. E o texto é muito bonito. Eu vou só ler aqui um excerto que eu gosto muito, que diz: se o mundo inteiro fosse a primavera, eu plantaria de novo os aniversários do meu avô para que ele jamais envelhecesse. Portanto, fala muito das estações e de um mundo ideal em que daria para os avós viverem mais tempo connosco. E esta frase faz-me lembrar muito a minha filha Carminho, que ela é uma coisa que a preocupa muito, é os avós envelhecerem. E os avós dela, alguns ainda são novos, e ela vê os outros avós de cabelos brancos, os outros meninos, etc. E está sempre a dizer aos avós:
para porem creme na cara e para pintarem o cabelo, que é para nunca ficarem velhinhos. É uma coisa que lhe faz impressão e está sempre a pedir aos avós para se manterem jovens, que é para ficarem com ela para sempre. Então este pequeno excerto faz-me sempre lembrar dela. E as minhas filhas adoram este livro. Eu acho que as ilustrações também ajudam muito. E é engraçado que é uma maneira de manter os avós sempre vivos é através das histórias, não é? Por isso, sim, as esse histórias... livro é uma maneira de imortalizar, não é? Sim. E a relação avós e netos é uma coisa muito bonita, não é? É sempre especial. E pronto, e este excerto também é muito bonito. Se o mundo inteiro fosse feito de memórias, o passado seria uma casa em que eu podia visitar e em todas as divisões encontraria o meu avô. E o avô deixa-lhe um caderno com o nome dela na capa para ela poder desenhar e pintar. Então ela pintou todas as situações que viveu com o avô e que se lembrava, para nunca mais se esquecer dele. E a verdade é que este livro, mal entrou lá em casa, passou a ser dos favoritos e lemos muitas noites. Também com outros que eu também gostava de referir aqui, que é, por exemplo, A Baleia, que eu esqueci-me de trazer. Tens? E agora já me disseram que há o Regresso da Baleia. Há o Regresso da Baleia e depois há uns que não sei se são da mesma coleção ou não. Espero não estar a ver. Esse a autor, Ilha do Avô. Sim, esse autor já tem muitos livros. Também tem umas ilustrações muito giras. Muito bonito. E a História da Baleia também é uma das preferidas lá de casa, que é um menino que vive com o pai é pescador, qualquer coisa do género, e também é giro porque é uma família diferente do habitual, é só o pai e o filho, e um dia o pai vai trabalhar e o filho encontra uma baleia bebê que deu à costa, e as minhas filhas gostam particularmente, não sei se as tuas reparam muito nisso, mas que a casa tem muitos gatos. No livro da Baleia? Sim. Porque talvez, eles vivem sim. para aí com 5 gatos, então elas estão sempre... no que não está na narrativa, ou Exato. seja, eu estou a tentar contar eu estou a ler e elas estão, olha, está aqui um gato, olha, está aqui um gato. Exatamente. Mas as ilustrações também são muito giras. E esse menino acha que o pai quer ajudar a baleia, mas acha que o pai se vai chatear, que é típico, não é? As crianças, nós chateamos com muita coisa, não é? A verdade é essa. Depois vamos a pensar e se calhar nem faz tanto sentido. O meu pai vai se chatear, por isso tem que ajudar esta baleia, mas tem que ser às escondidas. Então o menino... Passam vários dias a ajudar a baleia sem o pai perceber, mas a certa altura o pai percebe e diz que nós temos que devolver esta baleia à mãe, porque ela tem uma mãe, ela é bebê e precisa da mãe, então vão devolver a baleia à mãe. Não sei como é que é o seguimento, mas as minhas seguidoras já disseram que também é muito giro o Regresso da Baleia. Vou comprar, porque a baleia também é, sem dúvida, um preferido lá de casa. Então, todas as noites lemos uma história, não sei se em tua casa também é assim. Todas as noites lemos elas pelo não menos vão dormir, uma. pois elas depois querem mais, não é? Mas... Sempre que eu ponho lemos com muitas aspas, porque eu tento ler e elas tentam apontar para a pequena flor, e isso também e depois é muito a minha bonito. filha Carminho, que não sabe ler, não é? Tem 5 anos, mas quer ler. Exatamente. Então diz a história mais ou menos de cor, que ela já sabe, mas depois, passado 3 horas, ainda estamos ali a ler aquilo. E às vezes a Sofia, por exemplo, gosta muito também das próprias letras e obriga-me, quando percebe, porque eu antes saltava, acho que. Pois, eu às vezes também. Saltamos, não é? Vamos a mim acontece-me nos livros da Anitta, que agora é Martine, outra vez, que eu também tinha a coleção quando era pequenina, mas os meus pais fizeram desaparecer, então agora estou a fazer outra vez para a Carminho. Os livros são giríssimos, eu adoro, estou a fazer a coleção, mas tem muito texto. Então sim, eu às vezes resumo, a pessoa... faço um pequeno resumo e elas não percebem. Mas a Sofia, como começou a desconfiar, começa-me a pedir e pede-me aqui, e aos créditos, às vezes é a editora... Sim, a Carminho também me diz, onde é que estás a ler agora? Saltar okay. imensa coisa. Não sei se queres falar mais um bocadinho sobre o teu livro. Sim, eu quero falar sobre o meu livro. Falei do reverendo Dodgson, que criou então o pseudónimo Lewis Carroll, não é? E ele que faz o Alice no País das Maravilhas em 1865. Passado 6 anos, lança então Alice do Outro Lado do Espelho, que é a continuação das aventuras. Mas esse não é tão conhecido, ou é? Porque não é tão conhecido. No entanto, é muito interessante e por isso é que eu também escolhi, precisamente por não ser tão conhecido. E ele lança passado 6 anos, em 1871. E as primeiras páginas deste livro são incríveis. Eu vou mostrar e estão disponíveis no site da U. Já está isto, que é, no fundo, fundamental para entender o livro. Eu vou explicar. Okay. Isto é de uma genialidade. Porquê? Isto é um tabuleiro de xadrez e todo o livro está com a estrutura de um jogo de xadrez. As personagens que ele apresenta aqui são as peças do jogo. Okay. Existem as brancas e as pretas, as peças e os peões, e depois está aqui o tabuleiro com todas as jogadas. O que é que são as jogadas? São as cenas do livro. Capítulos. Exatamente. Ou seja, sempre que a Alice, do outro lado do espelho, encontra uma outra personagem, são duas peças
a cruzar-se, ou seja, é uma jogada. E é realmente, nós esquecemos disto enquanto estamos a ler, mas basta ver o encontro de duas personagens, que vimos aqui confirmar é uma jogada, e o livro está construído narrativamente muito bem construído, mas depois tem esta lógica perfeita por trás, e que tem um objetivo claro, que é a Alice começa como peão e quer tornar-se rainha. Ela, resumindo só o livro muito rapidamente, ela começa em casa com as suas duas gatinhas, vê um espelho e pergunta-se como é que será a vida do outro lado do espelho. E como se trata da Alice, que já entrou na toca do coelho, entra também para o outro lado do espelho e vai começar o jogo de xadrez, onde tem este objetivo então de se tornar rainha, e é fantástico. E de facto é um jogo porque há a sensação, é isto que eu estive a descrever, de que cada vez que ela se encontra com outra personagem, serem duas peças e ser uma jogada, cada mudança de cena, ou seja, cada mudança de jogada muda drasticamente o cenário. Então, por exemplo, ela num momento está num comboio e de repente está na floresta. Está na floresta e de repente está no rio. Mas isto sem nenhum pré-aviso. Isto filosoficamente e metaforicamente é um bocadinho a ideia de que alguém está a controlar o jogo. Alguém está a jogar, não é? E nós, existe isso também na nossa própria vida, não é? Portanto, esta coisa de que alguém está, de facto, aqui por trás a controlar e que nós não temos grande mão no assunto. O que é que, a partir de que idade é que achas que faria sentido ler esse livro com um filho ou uma filha? Quando o Charles Dodgson inventou a história à medida que a contava, no tal passeio de barco, eu não tenho a certeza, eu acho que a Alice era um bocadinho mais nova. Ele fê-la com 7 anos de idade no Alice do País das Maravilhas. Portanto, já é possível... Uma idade de referência para contar a história. Porque, de facto, é um mundo das maravilhas, isto falando do Alice no País das Maravilhas. E destes também são livros que entram nesse universo da fantasia, nesse universo de acreditar em coisas impossíveis, nesse universo... Isso, de facto, dá para todas as idades. Eu estou aqui a falar de uma perspectiva que me interessa a mim muito sim, sobre tu leste com a tua idade, por exatamente, isso porque eu li com a minha idade. Eu acho que um pai estar a ler com o filho... As tuas filhas também ainda são pequeninas para estás a ler isto. Exatamente, ainda são pequeninas, embora os desenhos, o filme da Disney já lhes chame a atenção, porque de facto é um filme que tem muitas cores, tem diálogos engraçados, tem personagens... Elas ficam agarradas ao filme. Exatamente. Mas este livro, acho que diria a partir dos 7, porque já tem muito humor. Isto é um livro cheio de humor, cheio de piadas. Mas talvez no início mais acompanhado com os pais, talvez. Sem dúvida. E os pais vão se deliciar e de cada nova leitura vão encontrar... Eu acho isso até mais giro do que estar todas as noites a ler um livro que nós já sabemos de cor, não é? Sim. Realmente todas as noites lês uma página diferente. Coisas novas. E realmente na questão do acreditar no impossível, há aqui um momento em que este diálogo é muito bonito e é muito... Eu acho bonito passar isto para as crianças quando... Não posso acreditar nisso, disse Alice. Não podes? Perguntou a rainha com ar condoído. Tenta outra vez, respira fundo e fecha os olhos. Alice riu-se. Não vale a pena tentar. Ninguém pode acreditar em coisas impossíveis. O que eu acho é que não tens praticado muito, respondeu a rainha. Quando eu tinha a tua idade, fazia sempre este exercício durante meia hora por dia. Às vezes conseguia acreditar em 6 coisas impossíveis antes do pequeno almoço. Ou seja, esta coisa de acreditar em coisas impossíveis também há muito no Peter Pan e é um clássico da literatura infantil e tem muitos ensinamentos que as crianças conseguem captar, para além da própria beleza da história e da fantasia toda. É um livro que de facto dá para crianças e para nós também. Com que personagem é que te identificas mais nesse livro? Eu identifico-me... Não quero parecer... Tem muitas personagens. Tem muitas personagens e de facto seria estranho eu estar a dizer de repente com um mosquito ou com alguém, porque isto são todas meio absurdas, mas eu identifico-me mesmo com a Alice. Pronto, é claro que isto parece um pouco presunçoso por ser a personagem principal, mas eu acho que toda a gente se acaba por identificar com a Alice. Pois é isso. E tu, desse livro, quem é que... Eu também só tenho 2 personagens. Exato. Mas acho que sem dúvida com a menina, porque como eu estava a dizer há bocado... eu lembro perfeitamente de ter a idade dela e do meu avô morrer. E por acaso lembro-me que os meus pais, lá está, continuando na ideia de proteger uma criança, eu tinha 7 ou 8 anos, nem sequer não me deixaram despedir-me dele, não me deixaram ir ao funeral, não me deixaram... Ou seja, puseram completamente de parte, ela é uma criança, tem que ficar protegida e este livro faz realmente pensar
que é bom primeiro preparar e também depois deixar a criança fazer parte do processo. Esta menina foi com os pais à casa do avô esvaziar o quarto do avô e foi aí que ela encontrou montes de coisas giras no quarto do avô, coisas que lhe faziam lembrar o avô, fotografias, o caderninho com o nome dela que ele tinha deixado para ela. Portanto, acho que me identifico muito com esta menina porque lembro-me perfeitamente de passar por isto. E também acho giro passar isso às minhas filhas, mas tenho a certeza, e é por isso que o autor, e na sinopse também diz que é um livro muito giro para lerem, os avós lerem aos netos, porque os avós vão se identificar com o avô, e acho que deve ser muito giro um avô ler este livro ao neto e também explicar um bocadinho do que é que pode acontecer um dia, e se isso acontecer está tudo bem, e ele vai ficar aqui de outra forma, não é? E pronto, e é muito bonito este livro. Acho que ultimamente há uma tendência de se tirar, não é? A morte, como estavas a dizer há bocado. Sim. E também de tirar os vilões, que muitas vezes simbolizam e personificam a própria morte, dos livros infantis. E eu pessoalmente sou contra essa tendência porque acho que é importante para as crianças. E nós, pelo menos eu cresci com isso nos livros e nos filmes da Disney, com os vilões e com esses conceitos. Alguns aquilo era absolutamente o Nemo. O Nemo já é mais tardio até, mas eles matam a família toda. E morria sempre alguém, normalmente a mãe. A mãe do Bambi, o pai do Rei Leão. Sempre houve a morte, não é? Nos filmes da Disney há muitas pessoas que criticam isso, por poder ser traumático para as crianças. Há esse potencial traumático, mas eu acho que, por exemplo, no caso dos vilões, eu acho que é mesmo importante não se tentar limpar o que existe porque eles existem, na vida, não é? E para aprendermos a lidar com isso caminho, portanto, mais tarde, sem dúvida. Mas sim, eu gostei muito deste desafio porque o ler sempre foi um hobby que eu adorei, sempre li bastante, os meus pais compravam-me livros, tinha a coleção toda da Anitta, que é a referência que eu tenho assim de mais velha. E acho que numa altura como esta, em que está sempre tudo agarrado aos telefones, não é? Aos tablets, e as crianças inclusive, tristemente, uma pessoa tem que se agarrar a estas coisas. E eu mesmo depois de ser mãe, e não sei se te acontece isso, mas tenho muitas seguidoras que me mandam mensagem a dizer: como é que consegues ter tempo para ler? Eu não tenho tempo para nada, tenho 2, 3 filhos, E eu digo sempre, nem que seja 10 minutos, eles estão a tomar banho, eles estão a comer, não é preciso ser 1 hora para ler, são 10 minutinhos, não sou ler ali umas páginas e assim vai lendo. Claro que leio mais nas férias, leio mais em determinadas alturas do ano, mas faço questão que isso seja um hábito e naquele último dia do ano em que as pessoas fazem as resoluções, uma das minhas resoluções é sempre ler mais. Cada ano, desde que tive as minhas filhas, leio um bocadinho mais. E sem dúvida incutir isso às crianças, porque se elas perdem esse hábito é muito triste, não é? Porque passam a vida nos tablets e eu por acaso estou sempre a dizer à minha filha: estou ansiosa que ela para o ano vai para a primeira classe, vai aprender a ler, estou ansiosa que saibas ler para te poder comprar livros para tu leres. Porque eu lembro do meu pai fazer isso todos os sábados, ele ia comprar as revistas e trazia-me um livrinho daqueles almanaques. E eu ficava feliz, e tinha uma coleção gigante e eu estou ansiosa que a minha filha chegue a essa fase. A tua filha mais velha, que idade é que tem? Tem 4. 4, pronto, a minha tem 5. Também estou ansiosa, mas ela já faz o S. A fazer as letras. Sim. A minha também escreve o nome dela e tal, mas acho que quando eles aprendem a ler deve ser mesmo giro de vê-los serem eles a ler as histórias. Muito engraçado. Sim, eu quero muito que chegue a essa fase também. Também o facto de tu gostares de ler é aquela coisa, eles vêm-nos a ler e vão eles querer ler. Exato, e há livros infantis incríveis, com ilustrações incríveis. De facto, nos livros mais para as idades das nossas filhas, a ilustração é o que mais importa. Sim, não? Sim, porque eles vão dar atenção a isso primeiro. E eles próprios vão inventar as próprias histórias, portanto eu acho que sim. Então, no site da WUC temos algumas opiniões de leitores acerca dos livros, o que é bom, às vezes estamos na dúvida para ler um livro aos nossos filhos, ou mesmo para nós. Vou ler algumas opiniões sobre o livro da Alice do Outro Lado do Espelho, que estão no site da WUC. Há alguém que diz: esta história é uma obra-prima e, apesar de pertencer à categoria de literatura juvenil, pode ser igualmente ou ainda mais apreciada por adultos. Lewis Carroll apresenta-nos um mundo distorcido, capaz de despertar questões extremamente interessantes sobre o mundo em geral e sobre a literatura. Recomendo a qualquer pessoa que queira uma leitura fora do comum e desafiante. Vem no sentido do que eu estava a dizer, de ser um livro de facto, e do que a Virginia Woolf disse também, não é? É um livro para crianças, mas que nos torna a nós crianças. É um livro de facto para todas as idades e que tem essas duas leituras. A leitura da questão do sentido, mais na qual os filósofos se interessaram mais, como Deleuze, e também a psicanálise, mas também a primeira leitura, que é uma leitura fascinante, que é a leitura das crianças, que é super importante. Mais uma review, uma opinião
diz clássico, este é o livro. Um livro extraordinário para quem gosta de sair da realidade através de uma escrita delirante e imaginativa. E eu achei curioso que este leitor falou de sair da realidade, porque de facto há uma coisa que eu ainda não falei, que é a questão do sonho em Alice do Outro Lado do Espelho. O último capítulo, acho que não dou spoiler, chama-se Quem é que Sonhou? E de facto há este universo do sonho relacionado com a Alice no País das Maravilhas. Tudo parece meio um sonho, tem esse... Porque no sonho acontecem sempre coisas estranhas, exatamente, não é? Corres e não sais de sítio muitas exatamente. vezes. E esse universo onírico do sonho está muito presente nos livros da Alice. Inclusive há uma parte em que ela encontra neste livro da Alice do Outro Lado do Espelho que tem muitas simetrias, e encontra o Tweedledee e o Tweedledum, que são os gêmeos. Exatamente. Estranhos. Exatamente. E quando está o rei a dormir, e ela pergunta: ele está a dormir? E eles dizem: sim. E está a sonhar, adivinha com quem? Ela: com quem? Contigo. E se ele acordasse e parasse de sonhar contigo, onde é que tu estarias? Estaria aqui, diz ela. Não estarias, porque a tua existência, é qualquer coisa assim, a tua existência é porque ele está a sonhar, ou seja, tu és o sonho dele, tu és um objeto do sonho dele. E realmente fica essa dúvida, seremos quem é que nós somos, não é? Como a lagarta também pergunta à Alice, e seremos objeto no sonho de alguém. E no fim, de facto, era tudo um sonho. Há um momento em que ela até pega numa peça na Rainha Branca e começa a penteá-la. Isso é uma coisa muito do universo dos sonhos. E depois, quando acorda, de facto, está a pentear a gata branca. Há a gata branca e a gata preta, a peça branca e a peça preta. Portanto, é como diz esta opinião deste leitor, de facto, estamos fora da realidade, estamos no universo do sonho. E os teus comentários? Eu também vou ler aqui os comentários em relação ao meu livro. Uma leitora diz: um livro entrenecedor que permite abordar o tema da morte de uma forma leve e positiva. As ilustrações maravilhosas tornam-no ainda mais irresistível. Que foi o que eu falei há bocado, lá está. É um livro que fala de um tema muito sério e muito triste, supostamente sombrio, mas de uma forma muito leve, bonita, e sem dúvida que as ilustrações ajudam a que isso aconteça. Outra opinião. O meu filho, com 5 anos, é como a maioria das crianças, fala frequentemente da morte e tem os receios inerentes à inevitabilidade de perder os seus familiares. Este livro é muito bonito e dedicado e delicado para começar a trabalhar esses conceitos de perda, mas tentando agarrar a mensagem positiva de que se as memórias permanecerem connosco, a pessoa que partiu também permanecerá. Muito bom, ilustrações lindas. Lá está, as ilustrações, sem dúvida que nunca passam ao lado. E sim, era o que eu estava a falar há bocado, de que a morte pode ser compensada com recordações, fotografias, objetos daquela pessoa que a pessoa deixou, presentes. É uma questão de uma pessoa não deixar que a memória se desvaneça, não é? Tem muitas vezes, isso era uma coisa, um exercício que eu fiz em relação, por exemplo, à minha avó, tentar não me esquecer da voz dela. Então muitas vezes tento relembrar-me da voz dela na minha memória para não a esquecer. Cada vez está mais, não é? Não está tão viva, mas há muitas formas das pessoas permanecerem vivas, entre aspas, sem dúvida. Não é? E as histórias acho que são... E passar isso às crianças é bom, porque muitas crianças têm aquele receio da morte, não é? Dos avós, principalmente. E tentar fazer que elas percebam que é uma coisa natural, que vai acontecer, mas que não é necessariamente má, que pode haver coisas boas, e tentar agarrar a essas coisas boas. Uma coisa para concluir, acho que uma coisa bonita, por exemplo, o tema da morte é um tema para o qual nós não temos respostas, não é? E acho que às vezes é bom mesmo ser sinceros com as crianças e mostrar que nós também não temos respostas, temos uma grande pergunta. E de facto, por exemplo, neste livro que eu gosto muito do Lewis Carroll, é que ele não dá respostas. Ele deixa tudo em aberto, ele não procura como moralizar nem dar nenhuma resposta muito concisa, mas deixa um conjunto de perguntas, e eu acho que as perguntas são fundamentais na infância. Para as pessoas refletirem, não é? E para nós também. Sim, e deixar as perguntas em aberto e deixar... Mas por acaso esse livro parece muito giro para, lá está, para ler juntamente com o filho, e lhe explicando o que é que conseguimos explicar, não é? Mas rir também dessas coisas que eles dizem. Exatamente. E para iniciar uma leitura um bocadinho mais complexa, não é? Eu acho que passar destes livros mais... E sobretudo sair dele com perguntas. E eu acho que é uma boa maneira de sair. Lá está a pensar nas coisas, não é? Pergunta. Sim, acho que sim. Então, os livros que eu trouxe, para além da Alice do Outro Lado do Espelho, foram 2 livros que
também tem a curiosidade como tema, que é A Menina do Mar, da Sofia de Mel Brenner, que é um clássico, eu acho, da nossa geração. Esta é uma edição antiga, era a que eu tinha. Há uma edição nova, muito bonita também. Mas essa era de quando tu eras pequenina? Eu acho que sim. E há uma edição nova com ilustrações da Sara Afonso, também maravilhosa, que está à venda no site da WUC, e que recomendo para lerem, porque a Sofia é sempre a Sofia. O meu preferido da Sofia era a Fada Oriana. Era lindo. Lia imensas vezes, adorava. Era lindo também. Eu, como gosto muito do universo do mar, e são livros sobre a curiosidade, e esse também. E são fantásticos. E o Peter Pan, do J.M. Barrie, outro clássico que muitos de nós conhecemos através da Disney, mas acho que a história vale muito a pena. Acho que nunca li o livro, por acaso. Vale muito a pena. Era um dos meus preferidos, dos meus filmes preferidos. Para ler e contar aos nossos filhos, mais uma história que tem as duas leituras dos nossos filhos, que é fascinante, a questão de voar e tudo mais, mas também tem uma leitura filosófica, a questão do tempo desse crocodilo que come bocados de nós, não é verdade? Por isso, acho que vale a pena também. Talvez quando as minhas filhas forem um pouco mais crescidas, vou ler com elas. Então, agora só para terminar, temos aqui algumas perguntas que nos fizeram. Eu vou ler a primeira. Quais foram os livros infantis que as marcaram na infância? Um deles já falei, que foi... Aliás, já falei dos dois. A Fada Oriana, que acho que foi o livro que eu me lembro que marcou aquela divisão, lá está, esta divisão do livro infantil para o livro um bocadinho mais desenvolvido, acho que a Sofia de Mel Brenner, pronto, na altura líamos na escola, o Cavaleiro da Dinamarca, etc. Mas a Fada Oriana, a minha mãe levou-me, tanto que eu perdi essa versão, tenho imensa pena, e agora até comprei a versão mais recente na UC para a minha filha Carminho, que ainda não o lemos, mas já fica, que é para eu não me esquecer, porque foi uma referência para mim de literatura um bocadinho mais complexa e lembro perfeitamente de ler esse livro. E eu acho que depois eram os livros da Anitta, que era uma coleção que eu tinha, que agora é Martine, que também estou a fazer para a minha filha. E acho que também, quando eu me lembro de livros da infância, eu lembro-me da Anitta. Eles deram aqui algumas opções da pergunta, não é? Falam o Príncipezinho. Do Príncipezinho. Confesso que o Príncipezinho é um clássico, mas nunca me marcou. Sim, e as pessoas já has de reparar que sempre perguntam o livro preferido, falam do Príncipezinho, não é? Mesmo adultos. Eu sinto um bocado o outsider, porque sim, é giro, mas nunca me marcou, não sei. Sim, eu acho que isso tem muito a ver com o que marca cada um de nós, não é? Por acaso, neste exemplo aqui, falei da Menina do Mar, que me marcou e que é um livro muito bonito. Eu sempre gostei de coisas passadas no mar e nesse universo, mas o Ulisses começou aí o meu fascínio pela mitologia grega. Eu sempre gostei. O Ulisses era lido na escola. Sim, era uma versão da Odisseia para crianças, e eu mais tarde adorei a Odisseia e adoro a Odisseia, adoro mitologia grega. E lembro de uma tia minha me contar uns livros, que agora não sei o nome, mas que tinham vários mitos gregos para crianças. Okay. E a mitologia grega é de uma força para as crianças fantástica. E eu gosto muito de contos de fadas também, no geral, as histórias mesmo hoje em dia, que são fantásticas. E lá está, também tem muitas interpretações por trás, mas mesmo em criança eu gostava muito Eu andei numa escola francesa, também contavam muitas fábulas de La Fontaine. Sim, as fábulas, exatamente. Eu adorava aqueles livros, uma edição, não sei se te lembras, que era amarela e que tinha assim umas ilustrações maravilhosas, que tinha os mais belos contos da Rússia, os mais belos contos de Grimm, e realmente esses são os livros que mais marcaram o meu imaginário, eu diria que sim. Apesar de eu também gostava do coelho do Peter Rabbit, da Beatrix Potter, sim. Não sei se, acho que era assim o nome. O Peter Rabbit era fantástico, assim mesmo em criança. É o que mais tarde o Gato Malhado e a Andorinha Assanhada, do Jorge Amado, também se lê na escola a dada altura, e adorei porque é o Jorge Amado e é aquele universo maravilhoso. E depois mais tarde Uma Aventura, sim, os 5, exatamente, sim. Os 5. Isso um bocadinho mais na adolescência, exatamente, a entrar na adolescência. Exatamente. Mas eu diria que são estes. Pronto, aqui outra pergunta que fizeram, nós já respondemos um bocadinho, que é sobre as ilustrações. Para além das histórias, as ilustrações do livro é algo que valorizam? Eu, sem dúvida, até já tinha partilhado isto com as minhas seguidoras. Para mim, quando escolho um livro, é quase o mais importante no início. Sem dúvida. Claro que no site dá para ver as primeiras páginas e vou sempre ver, mas as ilustrações, nos livros para crianças, obviamente. Claro, sim. Apesar de que gosto de ler um livro com uma capa bonita, não gosto de ler um livro com sim, eu julgo os livros pela capa. Sim, também. Apesar de depois às vezes não tem nada a ver. Mas sim, para criança, sem dúvida, e tu também já disseste que também valorizas isso. Aliás, o que se vê mais é autores que se juntam a bons ilustradores. Eu acho que se um dia escrevesse um livro infantil, que até por acaso é uma coisa que eu gostava de fazer,
acho que o importante, acho que faria primeiro era escolher Sim. um ilustrador para se juntar a mim para fazer assim, uma coisa bonita, não é? No livro infantil, e quando tens filhos e eles estão ao teu lado, tu percebes a Sim, importância. e são muito estimulados pela de uma cor, ilustração. pela... Sim, sim, E é sim. engraçado que o livro da Alice no País das Maravilhas começa com ela muito aborrecida a ler um livro porque não tem ilustrações. Sim. Mas que chato, isto não tem ilustrações. Pois é. Muito, só Engraçado. para fazer aqui a ponta, é muito engraçado, sim. Pronto, chegando agora ao fim, eu fiquei super feliz de participar neste desafio. Este foi o último episódio do desafio Woke Me Up. E tenho certeza que a Madalena também, como eu, está super contente por termos feito parte disto. Foi um desafio que nós hoje abordamos literatura infantil-juvenil, mas foi um desafio onde foram abordados outros temas, como saúde e bem-estar, leitura para as férias, policiais e thrillers, banda desenhada, que por acaso também adoro. Quero agradecer muito à Luke por este convite, porque deu uma oportunidade de fazer o que eu mais gosto, que é ler e falar sobre livros, e estou muito contente de ter participado neste desafio mesmo, foi muito, muito giro e espero voltar a repetir a experiência. Ficarmos atentas e vocês também, porque em 2023 a Luke vai lançar um novo desafio, nós também não sabemos o que é, mas ficarmos todos atentos porque vai ser giro, de certeza. Muito obrigada. Obrigada.